No vácuo entre as realidades, onde o tempo não ousa correr e o espaço se dobra sobre si mesmo, uma arena sem forma aguarda. 50 entidades, arrancados de seus próprios universos no auge de seu poder, foram convocados. Um torneio para determinar o Supremo, orquestrado por uma entidade que se autodenomina o Desconhecido. As peças estão postas. 50 almas, cada uma um pináculo de poder em seu próprio conto. 23 batalhas se iniciarão simultaneamente neste plano criado para a glória do combate. O vencedor de cada duelo prosseguirá. O perdedor será esquecido. A primeira fase começa agora. E a primeira batalha que testemunharemos será um confronto de filosofias. Um duelo entre duas formas de ceifar vidas. No reino dos Shinigamis, um ser entediado com a própria imortalidade, para quem a vida humana não passa de uma comédia passageira. Aquele que detém o poder de matar com um mero traço de caneta. Ryuk. E contra ele, um mortal que ousou desafiar o mundo e sacrificou sua humanidade para forjar um futuro. O homem que se tornou um símbolo, um demônio e um salvador. O imperador da estratégia, portador do poder do rei, o Giz. Lelouch Vibritânia, o deus da morte que vê a humanidade como um passatempo. Um homem que joga deuses para atingir seus objetivos. Que o espetáculo comece. O campo de batalha escolhido era um eco do próprio coração de Lelouch. Uma cidade próspera, agora um mausoléu silencioso. Um tabuleiro de xadrez em escala real, desprovido de peças, ou assim parecia. Lelouch Vibritânia, trajando o manto e a máscara de Zero, surgiu no centro de uma praça vasta. Seus olhos, mesmo por trás da viseira, analisavam cada ângulo, cada sombra, cada possível ponto de vantagem. Ele não estava em seu nightmare. Estava sozinho, vulnerável. Um ambiente urbano. Vantagem para táticas de guerrilha. Mas contra quem? Esta entidade, o Desconhecido, mencionou um oponente. Onde ele está? Um assassino? Um franco-atirador? Lelouch não sabia, mas ele não estava sozinho. Flutuando a uns 20 metros acima dele, com as pernas cruzadas no ar e uma postura de curiosidade desleixada, estava Ryuk. Para o Imperador Zero, o ar estava vazio. Ele não podia ver a figura esquelética e grotesca, nem o sorriso de navalha que se abria de orelha a orelha. Ryuk, por sua vez, observava o humano mascarado com um tédio divertido. Então este é o meu adversário. Um humano, vestido para uma peça de teatro. Ele parece tão sério. Os humanos são todos iguais, sempre correndo, sempre planejando. Mal sabem eles que tudo acaba da mesma forma. Qual era o nome dele mesmo? Lelouch Vibritânia. Que nome pomposo. Isso vai ser fácil demais. Mas talvez eu possa me divertir um pouco primeiro. Lelouch permaneceu imóvel por um minuto inteiro. Um feito de paciência disciplinada. Ele tentava sentir o ambiente, perceber qualquer perturbação no ar, qualquer som fora do lugar. Foi então que uma voz quebrou o silêncio. Uma voz que não vinha de nenhuma direção específica, mas que parecia sussurrar diretamente em sua mente. Você está procurando por mim. Lelouch se vira bruscamente. Seu corpo fica tenso. Não havia ninguém. A voz não tinha fonte.
Mostre-se! Covardes se escondem nas sombras. Sombras? Eu não estou nas sombras. Eu estou bem aqui. É que você não pode me ver. É uma das vantagens de ser um Shinigami. Shinigami, Deus da Morte. A mente de Lelouch processou a informação com a velocidade de um supercomputador. Mitologia, folclore, mas aqui, nesta arena impossível, a mitologia era a realidade. Ele não estava enfrentando um soldado ou um assassino. Estava enfrentando um conceito. Deus da Morte. E qual o seu método? Você me mata com o vento? Com o poder da sua voz? Não. É muito mais simples. E muito mais elegante. Eu uso isto. Lelouch viu algo se materializar no ar. Um caderno preto de aparência comum caiu lentamente girando, até pousar suavemente sobre o capô de um carro abandonado a poucos metros dele. As palavras Death Note estavam gravadas em branco na capa. Um caderno? Essa é sua arma? Não me subestime, seja lá o que você for. Eu não estou subestimando você. Estou explicando as regras. É mais divertido quando a presa sabe como a armadilha funciona. Para eu te matar, Lelouch, Vi Britânia, eu só preciso de duas coisas: seu rosto e seu nome. Eu vejo seu rosto através dessa sua máscara boba e eu já sei o seu nome. Tudo o que preciso fazer é escrevê-lo neste caderno. Um arrepio percorreu a espinha de Lelouch, uma sensação que ele não sentia há muito tempo. Não era medo, era o frisson de enfrentar um poder absoluto, um desafio lógico em sua forma mais pura. Seu oponente, invisível e intocável, tinha uma condição de vitória simples e aparentemente inevitável. Mas ele cometeu um erro. Ele revelou suas regras. Invisível, intocável. E sua arma é aquele caderno. Ele precisa do meu nome e rosto. A máscara protege meu rosto, mas ele já sabe meu nome. Isso significa que a entidade que nos trouxe aqui forneceu as informações. Então, a máscara é inútil como defesa. Meu único trunfo é o Guias. Mas para usá-lo eu preciso de contato visual direto. Como posso olhar nos olhos de alguém que não consigo ver? Lelouch começou a caminhar lentamente, circulando a praça. Sua mente estava em chamas, calculando dezenas de cenários por segundo. Ryuk flutuava preguiçosamente, seguindo-o, achando o ritmo deliberado do humano quase cômico. O que foi, humano? Está pensando em um jeito de escapar? Não há para onde correr. Neste lugar não há nada além de nós dois. Por que não torna as coisas interessantes? Diga-me, por que você luta? Por que um mortal se veste como um rei e desafia o mundo? É por poder? Por vingança? Eu luto por um futuro, um mundo mais gentil. E para criá-lo, estou disposto a me tornar o maior dos demônios. Eu uso o poder para controlar, para subjugar, para forçar a humanidade a um caminho melhor. Diga-me, Shinigami, qual o propósito do seu poder? Matar por tédio? A pergunta atingiu Ryuk de uma forma inesperada. Propósito? Ninguém nunca havia lhe perguntado isso. Para ele, a morte era como respirar. Era apenas o que ele fazia. Propósito. O propósito é aliviar meu tédio. A vida de vocês é tão curta.
tão cheia de drama inútil. É divertido assistir. E quando fica chato, eu simplesmente viro a página. Como agora. Acho que já me diverti o suficiente. Ryuk ergueu a mão e uma caneta bizarra, feita de osso, materializou-se em seus dedos. Ele abriu o Death Note no ar. A vitória estava a 1 segundo de distância. Espere! A mão de Ryuk parou. Não por comando, mas por curiosidade. Você se diz um deus, entediado com a existência. Eu sou um homem que brinca de Deus. Você se deleita com o fim da vida. Eu me deleito em controlar a vida para meus fins. Nossas filosofias são opostas, mas simétricas. Uma morte tão simples, tão burocrática, não seria um final anticlimático para um encontro como este? Continue. Proponho um jogo, uma aposta final. Você diz que não posso vê-lo. Você diz que seu caderno é sua arma. Então vamos testar isso. Deixe-me tocar no seu caderno. Dê-me a chance de vê-lo, de enfrentar meu carrasco face a face. Em troca, eu lhe darei o que você mais deseja, um espetáculo. A tentativa desesperada de um mortal de enganar a própria morte. Não seria interessante? A palavra interessante era a isca perfeita. Ryuk ponderou. O humano era arrogante, mas cativante. Sua lógica era perversa. Que mal haveria? Mesmo que o humano visse, o que ele poderia fazer? Atacar. Ryuk era imune a danos físicos. Fugir. Inútil. A proposta era de fato muito interessante. O humano tentando negociar com a morte. Você é realmente algo único, Lelouch de Britânia. Muito bem. Eu aceito seu jogo. Venha e pegue. Se conseguir tocar no meu caderno, eu lhe concedo o direito de me ver. Ryuk desceu lentamente e colocou o Death Note não no chão, mas no topo de um pedestal de uma estátua quebrada no centro da praça. A uns 10 metros de Lelouch. A sua chance está ali. Mas seja rápido. Meu tédio retorna facilmente. Lelouch sabia que era uma armadilha. O Shinigami poderia simplesmente matá-lo enquanto ele se aproximava. Mas era a única chance. Ele precisava de contato visual. Ele precisava tocar naquele caderno. Ele deu um passo à frente. E então outro. Seu coração batia forte. Não de medo, mas de antecipação. Ele estava a 5 metros. 3. 2. Ryuk observava. Seu sorriso fixo, esperando qualquer sinal de truque. Lelouch parando um passo do caderno. Diga-me, Shinigami, ao observar tantos humanos, ao ver tantas ambições se tornarem pó, você nunca sentiu nada? Nenhuma curiosidade sobre o que nos move? Curiosidade? Sim. Como um humano olhando para um formigueiro. É fascinante por um tempo, mas no final são apenas formigas. Enquanto falava, Lelouch fez seu movimento, mas não foi em direção ao caderno. Shhh! Com um movimento rápido e fluido, ele arrancou sua própria máscara. A persona de Zero se desfez, revelando o rosto do jovem estudante Lelouch de Britânia. Seus olhos violeta intensos e cheios de uma inteligência feroz fixaram-se no ponto exato do espaço onde ele sentia que a criatura estava. Então olhe bem para esta formiga. O ato pegou Ryuk de surpresa. A teatralidade, a audácia. Por um breve segundo, a atenção do Shinigami foi cativada pelo desafio nos olhos do humano. E nesse segundo de distração, Lelouch não se lançou para frente, mas para o lado, usando o pedestal da estátua como apoio para se impulsionar, sua mão esticada não para agarrar o caderno, mas para dar um tapa nele. Seus dedos roçaram a capa de couro preta. E então,
O mundo de Lelouch mudou. Onde antes havia ar vazio, agora pairava uma monstruosidade. Alto, desengonçado, com membros finos como os de um inseto, pele cinza azulada e um sorriso que era um abismo de dentes afiados. Olhos amarelos e bulbosos o encaravam com surpresa divertida. Uma aura de morte tão antiga e opressiva emanava dele que um homem menor teria desmaiado. Mas Lelouch não era um homem menor. Ele não recuou. Ele não gritou. Ele sorriu. Então, esse é o rosto de um deus da morte. Menos impressionante do que eu imaginava. E agora você me vê, humano. Fim do jogo. Foi divertido. Ryuk estendeu a mão para pegar o caderno de volta. Mas os olhos de Lelouch brilharam. Um poder muito mais antigo e misterioso que o do Shinigami despertou. Na sua pupila esquerda, um sigilo vermelho carmesim, a forma de um pássaro em voo, se manifestou com uma luz sobrenatural. Ryuk, o Shinigami! Eu, Lelouch V Britânia, ordeno a você! Ryuk congelou. O que era aquilo? Uma força irresistível estava se apoderando de sua mente, de sua vontade. Era uma compulsão que ele nunca havia sentido. A vontade de um deus sendo subjugada pela de um mortal era impossível. E, no entanto, estava acontecendo. Pegue sua caneta e escreva o seu próprio nome no seu Death Note. O terror genuíno. Uma emoção que Ryuk não sentia há milênios tomou conta de seus olhos amarelos. Ele sabia a regra. A única maneira de um Shinigami morrer. Ele tentou lutar, seus membros esqueléticos tremiam. Ele tentou soltar a caneta, mas sua mão se recusava a obedecer. A ordem era absoluta. O quê? O que é esse poder? O poder de um rei. O poder que dobra o mundo à minha vontade. Agora, obedeça. Com um movimento lento e robótico contra cada fibra de sua existência imortal, a mão de Ryuk pegou o Death Note do pedestal. Ele o abriu. Sua outra mão, segurando a caneta, moveu-se sobre a página em branco. Ele riu, uma risada final, não de diversão, mas de uma ironia cósmica e amarga. Ser enganado e derrotado por um humano, de uma forma tão interessante. Sua mão escreveu as letras RYUK. No instante em que o último traço foi feito, o corpo do Shinigami começou a se desfazer. Ele não gritou. Ele apenas olhou para Lelouch, uma expressão de choque e talvez um pingo de respeito em seus olhos. Ele se transformou em areia fina e cinzenta, que foi levada pelo vento solitário da cidade fantasma, até que não restou nada. O vencedor é Lelouch e Britânia. Este não foi um combate de força bruta, velocidade ou poder destrutivo. Foi uma batalha de conceitos. Uma guerra travada no campo da lógica e da psicologia. Ryuk detinha um poder quase absoluto, a capacidade de matar sem risco e sem ser detectado. Sua derrota não veio de uma fraqueza em seu poder, mas de uma fraqueza em sua personalidade. Seu tédio crônico, sua arrogância como ser superior e seu desejo insaciável por algo interessante foram as brechas que Lelouch explorou com a precisão de um cirurgião. Ele não viu um deus, viu um sistema com regras, e todo sistema pode ser hackeado. Lelouch, por outro lado, entrou na batalha em desvantagem absoluta. Fisicamente fraco, incapaz de ver seu oponente e com seu nome já conhecido. Mas sua arma suprema nunca foi o Dias, foi sua mente. Ele deduziu a natureza de seu inimigo, analisou suas palavras, identificou sua fraqueza psicológica
e o manipulou para criar a única condição em que seu próprio poder, o Gias, poderia ser usado. A ordem final não foi para morrer, o que poderia falhar, mas para executar uma ação específica dentro das próprias regras do Shinigami que levaria à sua morte. Uma jogada de mestre, impecável em sua execução. A entidade conhecida como o Desconhecido queria ver um confronto de filosofias, e viu. A filosofia do tédio e da passividade foi consumida pela filosofia da ambição e da ação.